Seu relacionamento está afundando? Parece que vocês não se entendem em nada e que tudo sempre dá errado para vocês. Nesse vídeo eu vou te conduzir pelo caminho da união no relacionamento e você vai começar a transformar seu casamento ainda hoje. Meu nome é Nixon, coach de relacionamento, e eu vou te guiar nesse processo. Nesse caminho de transformação, nós vamos passar por como se tornar só uma carne no casamento. Como fazer a divisão das tarefas no seu relacionamento. Como conviver com seu cônjuge. E, finalmente, como evitar a separação ou o divórcio. Se você tem interesse em melhorar o seu relacionamento, já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para ver mais vídeos como este. Para esclarecer melhor como a gente pode se tornar somente uma carne através do matrimônio, eu trouxe essa imagem aqui, onde do lado esquerdo a gente vai encontrar situações em que o homem desempenha normalmente algumas atividades, e do meu lado direito, algumas situações em que a mulher desempenha atividades que podem ser semelhantes àquelas que o homem desempenham. A questão que eu quero abordar aqui é que as habilidades elas podem ser desenvolvidas tanto por um como pelo outro, mas para se tornar somente uma carne na nossa espécie, a gente precisa de um homem e de uma mulher para se tornar algo completo, que se complementa. E a gente pode ver isso através da reprodução do ser humano, que precisa de uma mulher e de um homem. E somente a mulher tem a capacidade de gestacionar essa criança que vai nascer. E eu coloquei também aqui uma imagem de uma mulher cuidando de um filho e fazendo várias atividades ao mesmo tempo, que eu sei que a mulher, ela normalmente tem essa habilidade de ser multitarefa, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e processar isso de uma forma muito rápida e eficaz. Então, para você começar a transformar o seu relacionamento e ter mais união com seu parceiro, você vai ter que começar a entender quais são as habilidades que você possui e quais são as habilidades que o seu parceiro possui. Porque juntos vocês formam uma engrenagem que conseguem trabalhar juntos e formar uma só carne. E para exemplificar isso, eu gostaria de contar uma história dos meus pais, que estão há mais de 30 anos juntos e passaram por várias situações de necessidade de habilidade do outro na relação. Um exemplo disso é que há um tempo atrás, minha mãe desenvolveu dores crônicas na coluna. Isso fez com que ela se limitasse a ponto de não conseguir mais dirigir carro. Então, em várias situações, ela ficou dependente do meu pai para que se fosse solucionadas as situações. E recentemente, uma pessoa da família ficou doente e houve a necessidade de locomoção. Então, meu pai se propôs a levar essa pessoa a fazer exames, fazer consultas e fazer tratamentos. Essa habilidade que ele dispôs nesse momento fez com que se conectassem, porque um estava dependente do outro para poder solucionar essa situação. Isso, de certa forma, fez com que eles se unissem mais, até mesmo inconscientemente, porque aquele que pode completar o outro, ele se sente completo e, por consequência, ele se une mais ao outro. Porque o seu parceiro, ele vai ter peças que você não possui dentro de você. E ele vai suprir isso na sua vida e vocês vão se sentir conectados. Se porventura vocês não têm essas habilidades que sejam diferentes uma do outro, acaba que cada um faz conforme a sua vontade e não conseguem se conectar tanto. Para explicar um pouco melhor como seria uma divisão ideal de tarefas, atividades e afazeres da casa, eu gostaria de apresentar aqui dois exemplos entre uma empresa 1 e empresa 2 e casamento 1 e casamento 2. O casamento 1 com a empresa 1, ele foi dividido em tarefas um tanto quanto igualitárias, para exemplificar que tanto um contrato social de uma empresa quanto um contrato de um casamento, de um matrimônio, eles poderiam ser divididos de formas iguais. Então, na empresa 1, a gente tem o sócio 1 trabalhando no financeiro, em vendas, em pós-vendas, e o sócio 2 trabalhando com contabilidade, orçamento e gestão. No casamento 1, a gente tem o homem trabalhando fora, tirando lixo e pegando os filhos na escola, e a mulher cuidando dos filhos, cuidando da casa e fazendo compras.
Aqui parece um mundo perfeito, como foi dividido de forma igualitária. Aqui nós temos um exemplo 2 da empresa e do casamento, em que na empresa 2, em uma situação igualitária de contrato social, o sócio 1 ele só vai trabalhar na contabilidade, enquanto que o sócio 2 ele vai trabalhar na gestão, na contratação, nas vendas, no financeiro e no pós-vendas. E no casamento 2, o homem vai somente trabalhar fora, enquanto que a mulher vai trabalhar fora, vai pegar os filhos na escola, vai cuidar da casa e vai fazer as compras. Aqui a gente vê uma disparidade de atividades e tarefas e faz você entender que essas estruturas elas estão desreguladas e não estão justas aquilo que poderia ser um bom relacionamento. Eu estou te apresentando essas duas situações em que no primeiro exemplo a gente tem uma divisão igualitária e na segunda uma divisão não igualitária para te mostrar e tentar te comprovar que não existe uma solução perfeita para divisão de tarefas e divisão de afazeres da casa, porque nunca vai ser possível saber as habilidades que o homem e as habilidades que a mulher tem para desempenhar dentro de um relacionamento. Isso só vai ser possível ser definido através de diálogo. Por isso é importante que antes de vocês casarem, vocês saibam as habilidades do seu marido, da sua esposa, da sua mulher, para que vocês definam quem irá fazer cada atividade no processo do convívio do dia a dia. Mas também é claro que durante o casamento, essas habilidades elas vão mudando e aí o casal vai ter que se adaptando às habilidades que existem e às habilidades que não existem mais, talvez. E nesse processo vocês vão se adaptando para que haja um bom convívio. E se você acha que está sendo injustiçado, injustiçada, seu marido ou sua mulher está fazendo muito mais do que deveria, é hora de vocês sentarem e conversarem. Explique para eles que você não está feliz, que você está sobrecarregado, sobrecarregada, está fazendo muitas atividades e acredita que ele ou ela pode te ajudar a melhorar essa situação. Somente através do diálogo, que a divisão de tarefas no relacionamento, ela pode se tornar um pouco tanto quanto justa e fazer com que vocês se sintam mais unidos, porque estão amparados pelo outro lado. Agora eu quero dar 4 exemplos de motivos que estão acabando com empresas e até mesmo casamentos antes de 2 anos. Aqui eu coloquei na tabela, de um lado, questões que acabam com a empresa e do outro lado, questões que acabam com o casamento, que são exatamente as mesmas coisas que estão acabando com os dois. Primeiro exemplo, a gente tem a falta de planejamento, tanto de uma empresa como no casamento. Uma empresa que não tem um planejamento, ela não consegue saber para onde ela está indo. Então, assim que um problema ocorre na empresa, os sócios eles vão tentar se resolver de qualquer forma e provavelmente vão gerar situações de problema para a empresa. Assim também é no casamento, que quando não tem planejamento, vocês não têm diretrizes de solução para problemas que vão surgindo. Isso faz com que vocês briguem constantemente porque vocês não se planejaram sobre como deveria agir em cada situação do dia a dia. Antes mesmo de eu me casar com a minha esposa, a gente fez como se fosse um contrato definindo o que a gente iria fazer, quais eram os planos para o nosso relacionamento. Então a gente definiu quais seriam tarefas que seriam feitas por cada pessoa. Outro fator que está acabando com muitos casamentos e empresas é o despreparo financeiro. Preparo financeiro não significa não ter dinheiro, falta de dinheiro. Significa não estar preparado para lidar com o dinheiro. No casamento, eles vão gastando de forma compulsiva, sem se preparar para aquilo que pode vir, e acaba que num determinado momento vai faltar dinheiro, até mesmo para as necessidades básicas. E quando isso acontece, é claro que vai haver muito atrito entre o casal, porque a falta de necessidades básicas vai gerar tristeza, rancor, amargura por um dos lados. E se você se preparasse financeiramente, é claro que você não gastaria em determinadas coisas, você se prepararia melhor para determinadas contas, e isso faria com que o seu casamento pudesse estar mais estruturado. Você sabe que há necessidades básicas que devem ter no relacionamento para que ele funcione. Porque a família tem necessidades básicas, como ter o que comer, ter onde morar, ter luz, água,
gás em casa. São necessidades que são consideradas básicas, mas se você não se preparar, pode ser que até isso falte no seu casamento e vocês vão brigar. Isso pode levar ao fim do relacionamento. Outros fatores que estão contribuindo para o fim do relacionamento é a falta de metas e objetivos. Imagine uma empresa que não tenha metas e objetivos bem traçados. Como que essa empresa vai crescer? Como que essa empresa vai se desenvolver? Assim como no relacionamento, como que um casamento sem metas e sem objetivos vai crescer? Como que eles vão se unir mais? Então, se o relacionamento não tem a definição desses objetivos, qualquer coisa vai estar bom. E ao ponto que vocês não têm objetivos, vocês vão começar a perder a união e essa perda de união vai fazer com que vocês sintam que não precisam mais estar juntos. Vocês não estão construindo nada juntos. Então é bem mais fácil cada um seguir para o seu lado e se separarem. Assim também é na falta de concordância. Imagina dois sócios que não concordam em alguma coisa, como que essa empresa vai tomar uma decisão? Essa empresa vai ficar estagnada, não vai saber o que fazer e pode quebrar. No relacionamento, se vocês não tomam decisões, não conseguem concordar em nada, como que vocês vão decidir onde morar? Como vocês vão decidir o que fazer com seus filhos no processo de alfabetização deles? Como vocês vão decidir qual escola que ele vai estudar? Se vocês não decidem, não concordam com nada, vocês vão estar sempre em caminhos opostos, com opiniões opostas e nunca vão decidir nada. E nesse processo, vocês também vão começar a se distanciar. Porque se vocês não conseguem decidir nada, vocês vão fazer coisas por conta própria. E quando cada um faz coisa por conta própria, vocês vão sentir que não precisam mais estar nesse relacionamento, porque vocês estão distantes. Por isso que é importante que vocês comecem a concordar nas decisões da família, do seu dia a dia. Porque vocês vão começar a se alinhar para ir para o mesmo caminho. Então, vocês vão ter que decidir coisas importantes, como onde morar, onde estudar, onde frequentar. Se vocês não concordam com nada disso, vocês sempre vão estar separados. Mas a partir do momento que vocês concordam, estar em locais que os dois querem, concordam na alfabetização do seu filho, quando vocês concordam que o local para morar é o mesmo que vocês querem, vocês estão se unindo cada vez mais. Essa união ela só é possível quando vocês conseguem concordar em coisas mútuas. Eu gostaria de falar agora para vocês tomarem muito cuidado com uma coisa. Se você está num relacionamento em que um homem ou uma mulher ela tenta tomar as decisões todas sozinhas do relacionamento, isso pode estar à beira do fim. Porque se uma das partes é a detentora normalmente do lado financeiro e ela traz o dinheiro para a família, é bem provável que em algum momento ela vai se sentir o dono da razão por ela deter o poder financeiro e ela vai tentar tomar decisões sozinhas, sempre pensando em si, porque ela se coloca numa posição superior à parte que não está trazendo fator financeiro para a família. E tomem muito cuidado, porque se você estiver num relacionamento assim, vocês com certeza estão se desconectando. Porque como que uma pessoa vai se conectar com um ditador ou uma ditadora que quer definir as coisas por conta própria? Se isso é um relacionamento de duas partes que se completam, para que vocês se tornem uma só carne, vocês têm que tomar decisões em conjunto. Por acaso você está em um relacionamento desse, em que seu marido ou sua esposa está sendo ditador e está definindo todas as coisas no seu relacionamento, clica no link aqui da descrição e entre em contato que eu vou te ajudar com isso. Então, como que vocês vão fazer para decidir tudo em comum acordo? É importante que vocês sentem para conversar sobre isso e vocês vão definir principalmente quais serão os momentos de estudo da família, quais serão as regras da casa e como vai ser a disciplina para os seus filhos, como que vocês vão criar eles. Vocês vão planejar as atividades da família dentro e fora de casa. Vocês vão frequentar a igreja juntos, ou então frequentar locais esportivos, praças, restaurantes. Isso tudo será definido entre os dois, antes de levar isso para a família. E vocês também vão ter que decidir como serão as tarefas domésticas. Esse assunto ele é muito polêmico, mas ele só vai ser polêmico se vocês não conversar sobre isso.
Se vocês souberem o que cada um pode fazer na relação referente às atividades domésticas, isso vai ficar bem claro exatamente o que cada parte tem que fazer. Então não vai chegar no momento e vão ficar em dúvida, pensando se isso era para ser feito por mim ou então por ele ou por ela. A partir do momento que vocês já sabem qual é a pessoa designada para determinada tarefa, não haverá dúvida. Essa pessoa terá que pegar e fazer essa tarefa. E também é importante vocês decidirem um planejamento financeiro. Saber para onde vai cada parte do dinheiro que vocês recebem todo mês. Dividindo exatamente para as contas, para as coisas de casa, para o básico, para a manutenção da sua casa. E depois vocês vão colocar algumas partes para fazer externo à sua casa. Se você tiver um planejamento financeiro, eu tenho certeza que vocês vão conseguir se manter conforme o padrão financeiro que vocês definiram. E agora eu gostaria de trazer para vocês uma analogia sobre as marionetes, porque muitos casais, eles estão tentando manipular o seu parceiro para que eles sejam conforme você quer. E isso faz com que eles coloquem essa pessoa dentro de uma caixa e ela não pode ser exatamente como ela gostaria de que fosse. Isso vai gerar no seu parceiro, na sua parceira, um sentimento de mágoa, de angústia, de rancor, porque você não permite que ela seja exatamente como ela é. Isso vai fazer com que vocês se separem cada vez mais, porque ao tentar mudar a outra pessoa, ela sente raiva de você. Então, vocês vão começar a se separar. Isso não é sentimento de amor. Para você sentir amor e união pela pessoa, você vai ter que começar a entender e aprender a conviver e se adaptar a outra pessoa. Isso faz com que vocês se unam cada vez mais, porque você entende que aquela pessoa é diferente de você, que ela faz coisas que talvez você não goste muito, mas você compreende e se adapta para conviver com aquilo, porque você escolheu passar o resto da vida com ela, e para você fazer isso, você vai ter que se sentir amada por ele ou por ela, e você vai ter que conviver com situações que talvez não sejam tão boas para você. Já comenta aqui nesse vídeo se você tenta sempre mudar o seu parceiro ou então se você sempre tenta conversar e entender o lado dele. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre relacionamento, vou deixar um vídeo aqui na tela para você continuar estudando.